Web Rádio apresenta Bate-Papo Teológico. Apresentação: Jackson. Graça e paz, ouvintes da Jesus Cristo Web Rádio. Hoje vamos para mais um estudo aqui, né? E eu acho que esse estudo aqui vai impactar bastante você, porque é tema de muitos debates entre teólogos, entre rabinos, judeus ortodoxos, né? Estudantes da Torá, estudantes do Talmud, que na verdade querem sempre, lógico, colocar a lei em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, e também pelo fato de que a lei, por si só, ela é eterna. Eu defendo, tá? E não é uma tese. A Bíblia e a Torá, ela deixa bem claro que a lei, ela foi dada para ser eterna. Ela não é algo que Deus deu no Velho Testamento nosso, aqui da nossa Bíblia, ou da Torá, do Talmud, para que fosse cumprido até a vinda de Cristo. Não, a lei, ela é eterna. Mas eu vou explicar isso para você de uma forma que você vai, tenho certeza que você vai conseguir compreender essa eternidade da lei, né, que a princípio, né, até certo ponto ela é assustadora, porque demonstra que pela lei, né, pela lei, no mandamento da carne, ou seja, qualquer ser humano que esteja na carne não tem como ser salvo de forma alguma se for pela lei, porque são 613 mandamentos. Então não há possibilidade nenhuma de haver salvação para qualquer pessoa que vive sobre a lei, sobre os mandamentos da lei. A salvação só está em Cristo, somente em Cristo. Mas aí você pensa, poxa, peraí, mas na igreja que eu frequento tem um pouco de lei. Então você vai dizer assim, poxa, peraí, então vamos tentar ver se a gente consegue colocar isso aí como se fosse à la carte, né? Eu sigo tal coisa, outra coisa eu não sigo. Então, mas a Bíblia é muito enfática quando diz que se você não seguir ou não cumprir os 613 mandamentos, porque todo mundo pensa que o católico pensa que são 10 mandamentos, não, são 613, amigo. São 613 mandamentos. E mesmo que fossem 10, mesmo que fossem só os 10 mandamentos ali de Moisés, já seria impossível ao homem cumprir na carne. Não tem como. É impossível ser cumprida na carne, mesmo que fossem apenas os 10 mandamentos. Mas por quê? Porque não há como cumprir na carne. A carne é falha, a carne tem desejos, a carne ela tem vontades do qual a gente tenta de qualquer forma não pecar, mas acaba pecando. Então não existe meio termo para esse tipo de coisa. Então vou cumprir a metade, outra metade eu não existe isso. Ou você cumpre a lei ou não cumpre. E se não cumprir, você já perdeu a sua salvação. Vamos ser diretos aqui para que você possa entender a seriedade da coisa. Isso é muito sério, gente. A lei, ela é eterna. Então vamos à base do seguinte, vamos aqui, ó. Falando a respeito de Cristo, eu gostaria de colocar aqui em Mateus 5,17, que Yeshua, Jesus Cristo, ele fala assim, ó: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Aqui, Jesus diz que veio cumprir, ok? Ok, vamos lá, ponto. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, aqui ele está falando com os judeus naquele tempo, né? Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir, ensinar será chamado grande no reino dos céus. Primeiro vamos a essa segunda parte que Cristo fala aqui diretamente para os judeus. Por que ele fala diretamente para os judeus? Nós que somos cristãos,
não temos ligação nenhuma direta ou indireta com as 12 tribos de Israel. O quê? Eu sou gentio. E acho que a maioria de nós aqui que moramos na América, no nosso continente americano aqui, o continente da América, nós somos todos gentios. Então, quando Jesus fala qualquer que, pois, que violar um desses mandamentos, ele está falando diretamente ao povo judeu, citando as escrituras que até então o povo judeu tinha em mão. Então ele diz, por menor que seja entre vocês, né, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus, se vocês violarem os mandamentos. Aquele, porém, que os cumprir, ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Muito bem, vamos então ao início, o que Jesus diz ali. Tá? Eu gostaria que você, se você tiver uma Bíblia, gostaria que você desse uma olhada na sua Bíblia, lá em Mateus 5,17, só para que a gente possa dar uma conclusão, não concluir, mas para que a gente possa começar o nosso estudo já com uma base bem forte, né, sobre a antiga lei do Velho Testamento. Jesus diz então em Mateus 5,17, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Ele não veio para destruir a lei e nem os profetas. Ele, na sequência, ele fala, não vim destruir. Ok? Ele fala 2 vezes, então, que não veio destruir a lei. Ok? Mas cumprir. Mas cumprir. Preste atenção, gente. Jesus diz, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. Ok, como a gente já fez passagem, né, desse Mateus 5,17, vamos diretamente ao que eu quero concluir aqui nesse estudo, para que você possa entender nessa primeira frase de Cristo com relação ao não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. O que está acontecendo aqui, gente? Olha só como Deus ele é maravilhoso, como Deus ele é incrível, de uma bondade extrema, de um coração enorme. Eu fico até sem palavras, porque qualquer palavra que eu falar a respeito dessa bondade, do amor que Deus tem para aqueles que são dele, para suas ovelhas, vai ser muito, muito pequeno para expressar exatamente aquilo que é o amor que Deus tem por aqueles que são as suas ovelhas. Porque, veja bem, quando Jesus diz, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas eu vim cumprir, Jesus estava falando dele mesmo, porque ele veio cumprir a lei no nosso lugar. Por quê? Porque é impossível o homem cumprir toda a lei. São mais de 600 mandamentos, eu falei que são 613 mandamentos, são 613 leis. Só Jesus poderia cumprir, gente. Não tem nenhum homem, nem mulher, nesse planeta, nunca teve, a não ser, obviamente, o Filho de Deus, o Deus vivo, Cristo encarnado, que pudesse fazer isso, cumprir a lei no nosso lugar. Então eu não preciso cumprir a lei? Entenda, durante a sua vida na Terra, Jesus nasceu e viveu sob a lei. Eu vou provar isso para você, veja aqui, ó. Em Gálatas 4,4 diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4,4. Então Jesus, além de pagar nossos pecados na cruz, também veio para cumprir toda a lei no nosso lugar. Entendeu? É isso que eu acho incrível. Porque, veja bem, a Igreja Católica, assim como as igrejas evangélicas, né, geralmente quando tocam sobre esse detalhe da crucificação de Cristo, olha, ele veio para pagar os nossos pecados e tal, né? Mas a questão em si não é só isso, entendeu? Embora isso já é fantástico, já é maravilhoso, já é sobrenatural. Jesus, além de pagar os nossos pecados na cruz, também veio para quê? Para cumprir toda a lei em nosso lugar. Não tem como nós nos seres humanos, na carne, em pecado, porque nós vivemos em pecado, nós somos frutos do pecado. Como diz no Novo Testamento, Paulo diz, minha mãe me concebeu em pecado. Então, em pecado, fui concebido. E por isso eu tenho essa tendência a pecar. Então, Jesus, além de pagar nossos pecados na cruz, também veio para cumprir toda a lei no nosso lugar. Como ele mesmo diz na cruz, em João 19:30, ele diz, Pai, está tudo consumado. Então o amor de Deus para com seus escolhidos
é muito maior do que a mente humana pode imaginar, gente. Porque, por amor, Cristo veio também com esse objetivo. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3,13. Em Gálatas 4,4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Você pode notar até, inclusive, aliás, para quem não tem imagem, porque a gente coloca esse estudo também lá na página Jesus Cristo, mas para quem não tem imagem, ouve a gente pela Jesus Cristo Web Rádio, né? Eu aqui coloquei, entre aspas, remir. Diz assim, ó: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para então o quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de quê? De filhos. Porque até então, se Cristo não tivesse vindo, nós não seríamos filhos. Deu para entender? Gálatas 4,4 diz isso. Então, a palavra remir significa resgatar, porque os judeus estavam debaixo da lei. E a lei aqui, no caso, né, que deve se entender, é no seu todo. Ah, não, mas é a lei do sacrifício. Ah, mas é a lei disso. Não, é a lei no seu todo. É a lei no seu todo. Tá? Cristo, dando continuidade àquele primeiro versículo que começou o nosso estudo, ele diz: qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5,19. Então entenda, gente, a lei de Moisés, ela é eterna. A lei de Moisés é eterna, como diz no Salmo 119, versículo 144. Mas os que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador morrem para a lei, pelo corpo de Cristo, que foi sacrificado em nosso lugar. Entendeu? A lei de Moisés é eterna. Ok? Ela é eterna. Eterna não é só eterna durante toda a nossa vida, durante todo esse mundo. Ele é eterna para sempre e sempre. Ok? Então vamos ter que cumprir a lei logo depois da nossa morte? Sim, mesmo os salvos vão cumprir a lei. Por quê? Porque, veja bem, eu vou só dar um exemplo do sábado. Os judeus dizem que guardam o sábado. No entanto, Cristo diz: não, mas se um cordeiro, né, ou um animal cair no meio de um buraco, vocês vão lá com todo o esforço e acabam pegando o cordeiro. Então ele mostrou para os judeus que eles não conseguiam cumprir a lei do sábado. Por quê? Porque nós estamos na carne, não há possibilidade de se cumprir na totalidade. Mas como é que vai existir essa possibilidade? Por quê? Porque em Apocalipse fala que depois do julgamento, os que são de Cristo, aqueles que são salvos, as ovelhas, os vasos de honra, eles, aqueles que creem em Cristo, né, que serão salvos, eles vão ter um novo corpo, que é um corpo sem corrupção, um corpo incorrupto. Ou seja, nós não vamos ter mais vontade de pecar. É o que Cristo conquistou na cruz para todo aquele que nele crê. Um corpo incorrupto, sem corrupção. E isso vai acontecer para todos aqueles que foram salvos. Todos aqueles que foram salvos vão receber um novo corpo, e esse novo corpo vai ser um corpo incorrupto. Então a lei de Moisés é eterna, como diz no Salmo 119, 144. Ela fala, ali diz claramente que a lei de Moisés é eterna, a lei é eterna de Deus, então ela é para sempre. Mas os que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador morrem para a lei, pelo corpo de Cristo, que foi sacrificado em nosso lugar. Veja bem, olha só, em Romanos 7,4 fala isso. Ó. Paulo disse: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, ou seja, Jesus. Quem é esse outro? É Jesus Cristo. Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, a fim de que demos fruto para Deus. E que frutos são esses? O fruto é você espalhar a palavra de Deus para as outras pessoas. A lei não foi feita para as ovelhas de Cristo,
Veja bem, 1 Timóteo 1,19 diz: a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores. 1 Timóteo 1,9. Mas a lei de Moisés continua valendo para os incrédulos, ok? Veja bem, como diz aqui em 1 Timóteo 1,9, a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores. 1 Timóteo 1,9. Ah, mas você está dizendo, não, mas eu não sou justo. Sim, eu também não. Por quê? Porque eu sou pecador. Mas pelo que Cristo fez na cruz, por mim, diante de Deus, Ele não me vê mais como um injusto e obstinado, um ímpio e pecador. E isso é fantástico. E isso é maravilhoso. Porque a lei, ela foi para apontar justamente o pecado, pois não existe possibilidade de ser cumprida a lei. E somente Cristo pôde fazer isso na cruz. Ele morreu sem pecado. Ele é o Cordeiro de Deus, mais do que perfeito, porque na antiga lei, o pecador ele teria que levar um cordeiro, mas não é um cordeiro qualquer, não. Não é qualquer cordeiro manco, um cordeiro com uma mancha. Esse cordeiro mais feinho aqui, vão pegar e vão levar. Não, não é assim, não é isso não. É o melhor de todos. Você tinha que levar o melhor de todos. Você levava para ele ser sacrificado e ele era sacrificado na sua frente. Então você vendo todo aquele sangue e toda aquela dor, né, do cordeiro sendo sacrificado, você, puxa, ele está morrendo por causa dos meus pecados. Mas o que acontece? Óbvio que todo o cordeiro, por mais perfeito que seja, ainda assim seria imperfeito. Então Deus teve que mandar o próprio Filho para que ele fosse o Cordeiro de Deus, para aí sim tirar todo o pecado. Mas a lei de Moisés, ela continua valendo para quem? Se em 1 Timóteo 1,9 diz, a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, nesse quadro, como eu já falei, não se enquadra aqueles que são de Cristo. Por exemplo, eu sou pecador, no entanto, não estou falando isso por hipocrisia, de forma alguma, porque, tipo assim, eu não peco, eu vou pecar porque Cristo já morreu na cruz. Não, eu peco tento não pecar. Eu faço de tudo para não pecar, mas eu sei que daqui a pouco eu peco por um motivo, eu penso alguma coisa, já estou pecando, falo alguma coisa e vejo que não é bem aquilo, então já estou pecando na mentira. Então, veja bem, não existe como não pecar. Então, diante disso, eu já quero só responder para todo mundo que de repente já ouviu esse 1 Timóteo 1,9 disse assim, peraí, mas eu não sou justo. Ninguém é justo. Eu não posso me achar justo mesmo. Mas eu já falei para você, todo aquele que crê em Cristo, diante de Deus, é visto como justo. Porque Cristo é justo. Entende? A lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores. 1 Timóteo 1,9. O que quer dizer isso? Que a lei de Moisés continua valendo para os incrédulos, pois é mediante a lei de seus pecados que eles vão ser evidenciados, ou seja, todo aquele que não crê em Cristo, todo aquele que não busca Cristo, todo aquele que não entra na presença de Deus através de Cristo, que não crê no que Cristo fez na cruz, é um incrédulo. E ele está sob a lei. Mas como é que pode? Uma pessoa está sob a lei se ele não conhece Cristo e nem conhece a lei. Mas a lei é eterna. Entenda isso, a lei é eterna. E é para todos, nesse caso. Porque é mediante a lei que todos vão ser julgados. O julgamento final, esse que se fala no Apocalipse, ele vai ser feito mediante a lei. A lei é a mesma lei que foi dada no Antigo Testamento. Então, veja bem, qualquer um que deflagrar a lei, nós todos, como seres humanos, na carne, somos deflagradores absolutos da lei de Deus. Por isso que Cristo teve que intervir. Cristo veio para justamente morrer por nós, aqueles que creem nele, como Cordeiro de Deus. Deu para entender? Então o Senhor Deus é tão bom, Ele é tão fiel, tão maravilhoso, que entendemos na sua palavra que para entrar no reino de Deus é preciso apenas um grau de justiça maior do que a dos escribas e fariseus. É ser justificado somente pela fé em Cristo. Somente isso. Pela fé em Cristo, você é justificado diante de Deus, porque está escrito, o meu justo viverá pela fé. Está escrito em Abacuque
2:4. Em Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38. Continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia. Esta é a Jesus Cristo Web Rádio, a sua melhor companhia 24 horas por dia.